Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E já peço de antemão o seu like para você aí ajudar o algoritmo a fazer a leitura desse vídeo e recomendação também para outros colegas. Peço também para que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, chega aí com a gente para a gente conversar sobre assuntos e repercussões do futebol em geral. E é claro, sempre o seu comentário, que é uma extensão deste conteúdo aí no vídeo. Então participa aí com a gente, eu fico muito feliz quando a galera participa e também é uma oportunidade de outras pessoas olharem o seu ponto de vista, observar o seu ponto de vista. É legal isso, beleza? Vamos lá então. É o seguinte, meus amigos, olha só, eu vou fazer uma introdução aqui para a gente entender. Vou puxar aqui um adendo para a gente entender depois a justificativa de tudo que eu vou falar aqui. Um vídeo sucinto, um vídeo mais rápido. O Palmeiras, segundo o André Hernan, ele fez duas propostas para o Atlético de Madrid pelo Thiago Almada, paralelamente aí à negociação com o John Arias. O Palmeiras fez duas propostas. A primeira proposta foi de 20 milhões de euros. A segunda proposta, o Palmeiras subiu um pouco a 25 milhões de euros. Então era 20 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros que iria vir em bonificação e metas atingidas. E aí foi que o Atlético de Madrid decidiu abrir a negociação. Quando chegou nos 25 milhões de euros, opa, ó, legal. Porém, o jogador declinou. O Thiago Almada, ele não quis abrir conversas, ele não quis nem iniciar uma negociação com o Palmeiras. Isso porque o jogador entende que nesse momento agora ele quer estar na Europa. Certo? Então, frente a tudo isso, o Palmeiras tirou o time de campo. Aí não existe mais nada que a equipe possa fazer. Isso de fato, realmente faz todo sentido. Quando o jogador não quer vir, ele não quer vir. E por que eu comecei falando isso com vocês? Porque nós temos um exemplo de um jogador que esteve no Brasil, que passou por aqui, e que hoje está na Europa e não quer fazer um movimento de retorno para o Brasil. O Brasil, nos últimos anos, evoluiu muito, estruturalmente, financeiramente, esportivamente falando, o seu futebol. Hoje nós temos Palmeiras e Flamengo como duas grandes potências à frente não só do Brasil, mas da América do Sul como um todo. Representantes que batem recordes e recordes, têm os holofotes voltados em todas as temporadas e têm mostrado muita força financeira para arquitetar negociações e trazer jogadores da Europa para cá. Quando a gente fala de jogadores que estão no cenário europeu e tem ainda ali um nome forte, e você fala de movimentos para o Brasil, quem que vem na mente? Quando fala ali do Darwin Núñez, vem o Flamengo à mente, Gabriel Jesus, vem o Palmeiras à mente. Então é sempre o Palmeiras e Flamengo, principalmente, que vem na mente quando a gente fala de negociações desse tipo. Mas ainda existe muita coisa para evoluir. E não só no contexto esportivo, lamentavelmente, mas num contexto que está fora da mão dos clubes brasileiros, que é contexto social. Socialmente falando, o Brasil não é uma nação atrativa para jogadores. Por exemplo, o Messi, ele vai preferir jogar no Inter Miami ou vai preferir jogar no Palmeiras, no Flamengo? Palmeiras e Flamengo é muito mais time que Inter Miami, vocês concordam comigo? A Liga Brasileira, a Libertadores, é muito mais competitiva, muito mais atrativa esportivamente falando, em questão de nível, de desempenho, do que uma CONCACAF, com todo o respeito do mundo, do que uma MLS. Só que o contexto social
Onde você tem uma qualidade de vida melhor? O Messi passeando de Lamborghini, Ferrari em Miami? Ou o Messi enfrentando o trânsito de São Paulo para chegar na Barra Funda? O Messi passando por Miami Beach? Ou o Messi passando na Marginal Tietê? Onde ele tem mais segurança? O Messi indo para um rolê numa mansão, num iate à beira-mar em Miami? Ou o Messi indo numa festa na Marginal Pinheiros na madrugada em São Paulo? Isso responde muita coisa. Ah, mas eles têm segurança, carro blindado, não sei o quê, mas é o cenário social como um todo. E aí, o José Boto, diretor de futebol, ele disse uma coisa na ESPN hoje, na entrevista da ESPN, que eu olhei e falei assim, nossa, eu já vi um contexto semelhante em algum lugar. Olha só, o José Boto ele falou o seguinte, o Brasil, embora tenha evoluído muito em atrair jogadores, ainda não tem a força de algumas das ligas europeias. E o problema é que apenas esses jogadores nos servem. Ele estava falando sobre, apenas jogadores ali de alta performance, alto desempenho serve hoje para o Flamengo, no caso. E aí, em entrevista à equipe do Paparazzo Rubro-Negro, o José Boto, ele falou o seguinte, que a ESPN não colocou a entrevista inteira, mas ele foi claro, que não são só jogadores europeus, são atletas brasileiros, argentinos, uruguaios, que jogam em ligas mais atrativas economicamente. O diretor afirmou na entrevista que disse que os jogadores com nível de impacto imediato e perfil para o Flamengo estão atuando na Europa. As dificuldades são encontrar jogadores que sirvam para este elenco, tanto para compor quanto para elevar o nível. São atletas de altíssimo nível. E muitos deles ainda não têm ideia de atuar no Brasil ou de enxergar o país como um bom destino de carreira. Jogadores que estão na Europa ainda veem o retorno ao Brasil como parte de um projeto de carreira. É uma questão de mercado. Embora o Brasil tenha evoluído muito na capacidade de atrair atletas, e nós tenhamos trazido nomes importantes do futebol europeu, ainda não temos a força de algumas ligas da Europa. O problema é que atingimos um nível muito alto, e só jogadores desse patamar nos servem. Foi o que o Boto, disse ali na ESPN, e aí ele pontuou aqui para a equipe do Paparazzo Rubro-Negro, que a declaração dele não se refere a atletas europeus somente, mas a argentinos, uruguaios, brasileiros que atuam na Europa. E aí eu olhei e falei assim, gente, eu lembro desse contexto, eu lembro de um contexto parecido, Aqui o José Boto ele foi mais na parte de carreira esportiva, mas em 2023, setembro de 2023, a Leila ela falou sobre isso, quando ela foi questionada a respeito de reforços. Olha só, eu conversei com vários jogadores, eu pessoalmente, entendeu? Muitos jogadores que estão fora do país não querem vir para o Brasil. Por quê? Pela falta de segurança que o Brasil tem. Você acha que alguém gosta de ficar sendo ameaçado? Como alguns jogadores já foram, se você perde 2, 3 partidas é um caos. Então é difícil você trazer um jogador para cá. A Leila ela traz aqui a dificuldade de trazer jogadores no contexto mais social, de segurança e tudo mais. O José Boto é no contexto esportivo. E aí eu acho que o mix das duas coisas, ele mostra realmente que uma coisa pode interferir na outra, uma coisa pode somar a outra. Tanto esportivamente falando, quanto também socialmente falando. Lamentavelmente, o Brasil não é um mar de rosas. Tem essa dificuldade. O Paquetá veio pro Flamengo, mas ele veio, cara, era o sonho dele. Se ele quisesse, ele teria mercado europeu ainda. Mas ele veio porque ele realmente queria vir. Então só se o jogador quiser muito vir, cara. Porque sempre assim, alguns jogadores que estão lá fora, eles têm outras opções no mercado. Thiago Almada, lembra que eu falei no começo do Thiago Almada? Não quis vir. Por quê? Porque ele enxerga
a Europa ainda como portas abertas para ele. E eu não estou falando que o jogador está errado, não. Mas estou falando também que a gente entra num ponto agora de maior dificuldade de executar certas articulações, certas manobras. Talvez seja o momento da gente voltar os nossos olhos para a América do Sul um pouco. Tentar encontrar o Thiago Almada aqui na América do Sul ainda, né? Um Thiago Almada aqui na América do Sul ainda. Tentar encontrar um Luiz Henrique aqui no Brasil. Porque o movimento contrário ele tem sido muito difícil e tem inflacionado demais. Não só pelo quesito esportivo, mas eu vejo também um quesito social muito forte. Então aqui eu tenho que ser... Eu tenho que ser coerente. Quando a Leila trouxe essa dificuldade lá em 2023, eu concordei com a argumentação dela e concordo também com a argumentação do José Butto, da dificuldade de você fazer esses movimentos. Por mais que o nosso futebol melhorou, evoluiu, a gente tem outros contextos e outras variáveis que influenciam. Eu vou ser muito sincero com vocês, se eu sou um jogador de futebol na Europa, eu recebo uma proposta de 2 milhões de reais de salário para jogar no Brasil e recebo uma proposta de um Inter Miami na vida de 1,5 milhão para jogar nos Estados Unidos, dependendo do contexto social que eu tiver inserido, filhos ali, adolescentes na escola, mais segurança para minha família, melhor infraestrutura, eu vou para o Inter Miami. Isso vai muito do contexto aí do jogador em si, da carreira do jogador. O Messi conquistou tudo, velho. Então, para ele, não é relevante agora ele jogar numa liga que tenha visibilidade, que seja super mega competitiva. Para ele é vantagem ter uma vida mais tranquila num país melhor. É aquilo que eu falei para vocês. Vai do contexto de cada um. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Achei bem interessante trazer esse paralelo aqui, porque a gente tem ambos os clubes com maior força financeira hoje, maiores marcas, com essa dificuldade. Isso não mostra que não depende só da gente, né? Não está tanto agora na mão dos clubes, mas está na mão também de um contexto social, político, econômico do país como um todo. E da força que a gente tem de ser mais atrativo para esses jogadores aqui. Tá bom? Coloca nas opiniões, tamo junto. Valeu, falou, até mais.